Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada ano que Deus nos concede a graça de revivermos o Domingo de Ramos e estas duas leituras do Evangelho. A cada ano Deus faz brotar em nossas almas graças para crescermos na fé, luzes para aumentar a nossa convicção na doutrina de Cristo, força para continuarmos a carregar a cruz de Cristo, alegria para bradar que Ele é Rei, que Ele é o nosso Salvador, e para nos fazer manter uma mansidão e humildade diante das perseguições do mundo. Este ano, meus caríssimos irmãos, queria compartilhar com todos esses dois aspectos que ficam muito evidenciados nesse Domingo de Ramos. O estar com Cristo e o estar sem Cristo, ou contra Cristo. Buscar o bem ou buscar o mal. Viver para o bem ou viver para o mal. Aprender a amar ou aprender a odiar. A vencer e a ser derrotado. A ser iluminado e a cair em confusão. Em preparar o espírito, mas não preparar o espírito e preparar a carne, e não preparar o espírito e nem preparar a carne. E por fim, veremos que as consequências, o fim do bem e do mal são bem distintos. A origem do bem e do mal são bem distintas. E as consequências do bem e do mal, igualmente, são bem distintas. O bem que nós podemos ver está presente em todas as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde a primeira fala do Evangelho, sentai-vos aqui enquanto eu vou adiante rezar, orar. Jesus primeiro dá o exemplo. Depois ele volta e pede aos seus discípulos: vigiai e orai comigo. Primeiro foi na frente, depois retornou e chamou: vamos velar, vamos rezar. Conhecemos aqui o que significa bem, que o espírito está preparado, mas a carne às vezes é fraca. A carne era fraca. Os apóstolos não disseram para Jesus: nós não queremos rezar. Nós acabamos de sair da ceia, não é? De Páscoa. O Senhor acabou de fazer uma cerimônia tão linda. Talvez eles nem compreendessem ainda toda a profundidade
do que havia ocorrido. Mas não, eles quiseram rezar. Sim, Senhor, vamos rezar também. Então o espírito estava preparado, eles queriam. Mas diante de uma pequena limitação, não é? Ter sono é uma realidade muito presente na nossa alma. A gente nem tem domínio sobre o sono. Às vezes, quando quer dormir, não consegue. E às vezes, quando quer ficar acordado, dorme. Quem é que não queria ficar acordado nesta hora, rezando? Tenho certeza que os apóstolos também queriam, mas não conseguiram. Dormiram. Nós devemos reconhecer as nossas limitações também e ter humildade para ouvir a correção de nosso Senhor. A carne é fraca, presta atenção nisso. Seja humilde. Não pudestes vigiar 1 hora comigo? Parece uma bronca que nosso Senhor está dando, mas talvez realmente é uma advertência que nosso Senhor está fazendo, muito carinhosa, que Ele faz também a cada um de nós. Quando a gente, por algum motivo, não consegue completar a oração do dia, a carne é fraca. E nosso Senhor vem na consciência e diz: não pudestes rezar um pouco mais comigo hoje? Portanto, meus irmãos, uma primeira consequência entre o bem e o mal é que é uma luta constante. Não pensem que agora já sou bom, agora já fiz tudo, agora o corpo e a alma estão preparadas. Nunca isso acontecerá em nossa vida. Até o último instante. Ninguém aqui morreu, mas um dia todos nós experimentaremos a morte. E certamente o nosso espírito ficará um pouco intrigado. O que fazer agora? Queria viver um pouco mais, mas nosso Senhor está me chamando naquela eternidade. Mas o corpo não se entrega, não é? Ele vai até a última agonia. Mas também não posso tirar a minha vida. Não é? Tenho de oferecer até o último instante o sofrimento da carne. Mas a alma precisa estar em paz com Deus. Nosso Senhor trata com os inimigos. Judas era um amigo, mas tornou-se inimigo de Jesus. Foi ele que se tornou inimigo do bem. Ele que se afastou de Jesus. Não foi Jesus que se afastou dele. E por isso, Jesus o cumprimenta, amigo. Nosso Senhor não é hipócrita. Nosso Senhor não usa de ironia para falar com as pessoas, a não ser com seus inimigos, aqueles que abertamente, não é? Às vezes ele usou de ironia para desmascará-los, mas com Judas ele não foi irônico, ele foi sincero. Amigo, aqui vieste. Podia ser uma chance ainda, né? Ele podia ter feito o que ele fez poucas horas depois. Senhor, eu fui fraco, eu te vendi, agora não sei como consertar. Poderia ter dito isso. Nosso Senhor o acolheria. Mas a fraqueza da carne o levou à corrupção do espírito. O desejo de gozar de uma fortuna, não é? O desejo de parar com aquela vida humilde e simples que ele estava tendo foi maior do que o desejo de se arrepender. O arrependimento veio depois,
amargura veio depois, quando ele percebeu o tamanho da maldade em que ele caiu. E ele não sentiu mais prazer em ter aquele dinheiro. E conhecemos o fim do mal. A maldade vai sempre terminar com um imenso fracasso. Os maus sempre vão morrer no meio de angústias, de fracassos e sem esperanças. Os bons vão morrer no meio de sofrimentos, de fracassos neste mundo, mas com a certeza de uma vida eterna, vitoriosa, com a certeza de uma ressurreição que faz com que a pessoa tenha convicção da vida eterna e não se prenda às coisas deste mundo. Vemos depois a maldade daqueles que não foram discípulos de nosso Senhor. A primeira é diante da fala de nosso Senhor aos que estavam ao lado dele, falando: vocês vieram aqui como se eu fosse um ladrão? Isso tem muito peso, porque certamente muitas pessoas que ouviram esta frase foram aquelas pessoas que gritaram: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. E agora o tratam como ladrão. Isso é próprio daquelas pessoas que abraçaram a fé, mas que diante das tentações e dos convites do mundo, na primeira dificuldade, se afastaram de nosso Senhor e negaram tudo o que havia acontecido. E negaram a Jesus diante dos outros. E chegam mesmo a trair a fé, fazendo atos contrários à fé. Vejam que isso não ocorreu só hoje, ontem, no tempo de Jesus, continua a acontecer até hoje. Quantos que não abandonaram a fé diante de qualquer dificuldade da vida e chegam mesmo a ofender diretamente a Deus. Há depois os graus de maldade vão cada vez aumentando. Os primeiros que ofenderam a Jesus foram os soldados. Eram mandados, estavam obedecendo ordens. Já estavam prendendo Jesus como se ele fosse mais um ladrão. Não foram eles que determinaram que Jesus devia ser preso. Sim, os sacerdotes e os fariseus que tinham poder, tinham autoridade para, junto aos soldados, exigir que o prendessem. E aí nós vamos ver as ofensas mais profundas. Uma ofensa muito maior do que os tapas que o ladrão, que os soldados deram em Jesus, comparando-o a um ladrão, foi o rasgar da roupa do sumo sacerdote, negando que Jesus era o Messias. O pecado dele foi incomparavelmente maior do que o dos soldados. Ainda que ele não tocou no rosto de Jesus, não deu um tapa em Jesus, não é? Mas ele rasgou a roupa e disse: ele blasfemou. Qual foi a blasfêmia que Jesus disse? Eu sou o Filho de Deus. Portanto, eu sou o Messias. Qual era a vocação
deste príncipe dos sacerdotes. A sua vocação era ser o homem escolhido para proclamar a chegada do Messias. Ele era Caifás, né? Era o sumo sacerdote que deveria entrar para a história como sumo sacerdote que pudesse levantar a mão e dizer: o Messias chegou. Estava lá em Jerusalém, né, às portas do templo, e deveria ele cair de joelhos diante do Messias, beijar-lhe os pés e mostrar a toda aquela multidão de pessoas que ele era o Messias. A traição dele foi maior, em certo sentido, ou não dá para se comparar aqui, a de Judas. Porque Judas era um discípulo, estava ali aprendendo. Mas Caifás era um sumo sacerdote escolhido pelo Pai para entrar para a história anunciando o Messias. E ele diz: blasfemou. É a maldade na sua mais profunda maldade e malícia. É o pecado mais tremendo, que é a apostasia. Nesse momento, o sumo sacerdote, Judas também, apostatou a sua vocação. Mas, em sentido, Judas não levou mais ninguém com ele, a não ser aqueles para quem ele deu dinheiro. Mas Caifás levou toda a população de Israel a cair neste pecado. Porque se ele tivesse feito o contrário, a história seria diferente. E por isso, ele acabou por condenar Jesus à morte, o próprio Messias. Depois vemos outro grau de fraqueza, que foi a de Pedro, muito semelhante à de Judas. Judas traiu por interesses da carne. Não é? Traiu porque talvez pensou em ter uma vida agradável. Já apanhei muito, já tive de comer só pão, já tive de andar dormindo aí pelo mato, em cabana, enfim. Agora com esse dinheiro eu posso comprar uma boa terra, construir uma bela casa. Ele desanimou. São Pedro também traiu. Mas a origem da traição de São Pedro foi diferente da origem da traição de Judas. Pedro traiu por medo. Traiu por respeito humano. E essa foi a sua maldade. Não é? Tão corajoso para outras coisas, sempre pronto para interrogar Jesus, para questionar, para pedir, para ser sempre o primeiro, feliz e até com uma certa, talvez, vaidade, possível de imaginar, não é? E ser ele o primeiro, e por isso ele foi lá também, mas chegando como se diz, na hora H, na hora do vamos ver, falou uma palavra que dói até mais do que a de Judas, porque Judas ainda, quando a palavra diz foi eu pequei, eu errei. Judas, mas Pedro disse, eu não conheço este homem. Em certo sentido, a dor em Jesus foi muito maior. A dor da traição de Pedro foi muito maior do que a dor da traição de Judas. Judas traiu buscando um bem menor. Pedro negou a fé. Não conheço este nome. É complicado. Coloquemo-nos no lugar de Jesus e imaginemos o que nos doeria mais.
alguém passar diante de você, amigo, que conviveu com você, e alguém pergunta, você conhece? Você não é amigo dele? Você olha para ele e fala, não conheço este homem. Muito duro, mas mais uma vez temos um motivo para pensar no grau de maldade que podemos chegar também. Um negou a vocação, outro traiu por dinheiro e o outro por medo. Vamos pedir a nosso Senhor que nos ajude a compreender e que poderíamos nos estender e avaliar, não é, cada maldade e bondade dos personagens da Sagrada Escritura aqui nesta oração, nessa leitura do Evangelho. Nós vamos ter uma semana inteira para me refletir e meditar. Ponho ainda, né, esta última, não é, que fala das mulheres que acompanhavam Jesus. O centurião. O centurião estava ali e se espantou. O centurião era um soldado, homem acostumado à guerra, a matar, não é? A degolar, e ele estava ali, ele participou da morte de Nosso Senhor, mas nunca tinha matado um homem e visto a reação que ele viu em Jesus. A paz do Espírito de Nosso Senhor. E este homem, mesmo depois de tanta maldade, se sentiu humilhado, porque sabia ele que jamais encontrou alguém com tanta coragem. Jamais ouviu um homem, ao morrer, dizer, perdoai-lhe, Senhor. Certamente ele ouviu muitos homens, ao morrer crucificado, xingando, blasfemando, berrando, não é? Movido por atrocidades, enquanto este se dirigiu à sua mãe, se dirigiu ao ladrão que estava ao lado, em seu último suspiro, entregou o espírito a Deus. Este homem tão bruto, para não dizer uma linguagem moderna, tão selvagem, grosseiro, não é acostumado a ter o corpo e as mãos encharcadas de sangue humano, não é? Proclamou, fez um ato de fé, fez um ato de reconhecimento da verdade. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitos homens, quando chegam ao fundo do poço, recebem uma graça. E este homem, mais que Pedro, mais que Judas, ao ver o modo como Jesus morreu, fez uma proclamação solene. Realmente era o Filho de Deus. Da maldade, do fundo do poço, ele deu um passo para a sua conversão. E ao mesmo tempo, aquelas mulheres que não podiam fazer outra coisa, senão estar presentes, senão talvez Nosso Senhor, olhando à distância, mesmo lá sobre a cruz, enxergou, além da sua mãe, também enxergou estas mulheres. Não podiam fazer nada, mas podiam consolar. E a consolação delas, com certeza, não só aliviou as dores de Jesus, mas foi fonte de graças para a conversão de muitos. E foi também um testemunho, não é? Que ao longo de toda a sua vida, elas certamente transmitiram
e ajudaram muitos a crer. Então, mesmo na hora do sofrimento, não é? O bem pode fazer ainda mais bem. Que Nossa Senhora das Dores nos ensine a viver esta semana distinguindo o bem do mal, a verdade da mentira, Jesus Cristo e os seus inimigos, o bem do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e buonanotte a tutti.